Bom dia, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos em nossa escola dominical. É uma alegria estarmos juntos através deste canal. E eu peço que você dê uma olhadinha aí, se quiser pode comentar no chat. Dê um legalzinho lá nas transmissões do nosso canal. Isso é importante para conquistarmos, né, o nosso lugar no ranking, no YouTube. E temos liberados algumas funcionalidades. Nós estamos estudando nestes dias as igrejas do Apocalipse, 7 igrejas inicialmente, e hoje nós estudaremos a última das 7, que é exatamente Laodiceia, uma igreja, e aí o subtítulo que a nossa lição dá é: ela se achava, mas, e aí há uma reticência. Nosso texto é Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22, que passo a ler neste momento. Apocalipse 3, 14 a 22. A palavra do Senhor assim nos diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor, nós lemos a Tua palavra que é abençoada, endereçada à igreja em Laodiceia e a nós endereçada também. Fala-nos através deste texto, instrui-nos. É o que te pedimos em nome de Cristo e para a glória dele. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós prosseguimos em nosso estudo no livro de Apocalipse, escrito quando João estava exilado na ilha em Pátimos, e então ele tem uma visão de Jesus Cristo, uma visão do Redentor, e na visão o Senhor Jesus ordena que ele escreva as 7 igrejas. É interessante porque João, quando ele escreve, ele diz assim: irmão e companheiro vosso nas aflições. Ele estava exilado, ele era companheiro daqueles irmãos. No texto que lemos, o Senhor Jesus declara que estava à porta e entraria, se alguém abrisse a porta. Esse texto, essa carta, é endereçada à igreja de Laodiceia, como vemos no verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Mais uma vez o Senhor da igreja dirige-se ao anjo da igreja. O anjo da igreja é o responsável pela igreja. Nas 7 cartas, o que Jesus tinha a dizer à igreja, ele fazia através do anjo da igreja. É preciso ouvir o que o anjo da igreja está falando, é preciso ouvir a mensagem que o Senhor estava endereçando àquela igreja. A igreja estava em Laodiceia,
uma cidade que tinha suas peculiaridades. Cada cidade tem suas características, sua identidade, e com Laodiceia não era diferente. Ela estava em uma encruzilhada, em um cruzamento de estradas dos vales da Ásia Menor, no que hoje é a Turquia. A cidade estava situada numa montanha que dava para um vale fértil, e de lá se via também majestosas montanhas. No tempo do Apocalipse, em que ele foi escrito, no tempo dos romanos, aquela cidade era um importante centro de administração e comércio. As questões de justiça eram ouvidas em Laodiceia. Fundos, recursos financeiros eram depositados em seus bancos. E embora ela tenha sido danificada por um terremoto durante o reino de Augusto, 27 a.C. a 14 depois de Cristo, novamente em 60 depois de Cristo, a cidade já estava reconstruída, se reconstruindo e prosperando. Laodiceia também era um centro da indústria têxtil, e ali os rebanhos eram mantidos e produziam uma lã muito especial, que era chamada lã negra. Inclusive ela é mencionada em nosso material de apoio, em nossa revista da escola dominical. Esta lã era comprada e vendida nos mercados da cidade. E à igreja que estava nesta cidade, o Senhor se apresenta, verso 11, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Já dissemos que nas apresentações de Cristo a cada uma das 7 igrejas, ele resgata algo do que fora dito no capítulo 1, quando ele se apresenta a João, se apresenta no início do Apocalipse. Aqui em Laodiceia, na carta a Laodiceia, algumas figuras são resgatadas. Amém, testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus. Amém. Amém é uma palavra hebraica que significa, que expressa o que é verdadeiro, o que é fiel, confiável, expressa a concordância. Amém. Assim seja, assim é. O interessante é que amém é sempre uma pergunta. Amém. Amém. Hoje se usa muito amém. Amém não é pergunta. E aí eu lembro de um colega, professor de seminário, que dizia, não coloque uma interrogação onde Deus colocou um ponto. Amém é sempre uma afirmação. Outra figura usada é a figura da testemunha fiel e verdadeira, o que reforça a ideia do amém, que é algo confiável, que é algo confirmado. E ainda o princípio da criação de Deus. Aqui resgata-se a eternidade de Cristo, como origem e princípio da criação, como Jesus Cristo pré-existente, como João escrevera lá no capítulo 1 do 4º Evangelho. No princípio era o verbo, en arche re logos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Resgata-se aqui a ideia, a imagem, a doutrina da pré-existência de Cristo. E aí, quando nós vimos a sequência do texto, a partir do verso 15, nós vemos o julgamento da comunidade, que começa com a solene sentença, conheço as tuas obras. Nem és frio, nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. És morno e estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meus amados irmãos e irmãs, a igreja em Laodiceia não recebe nenhum elogio da parte do Senhor. A igreja de Laodiceia é chamada e identificada como uma igreja morna. Ela não é fria, ela não é quente. E aí, quem gosta de café morno? Café tem que ser quente. Ou então, aqueles mais requintados, eu até gosto de alguns, café gelado. Mas café morno é uma coisa meio que indigesta. Água é natural ou gelada.
Chá é quente, é frio, mas morno é uma coisa um tanto quanto desagradável. E o Senhor classifica aquela igreja como morna, frio, quente ou morno. Frio é aquele a quem falta o calor, a quem falta muito e ele o sabe, mas não pede nada, se constata e se fecha no seu fracasso. Morno é aquele que não deseja nada, não sente falta de nada, não sente ausência, não compreende o que lhe falta, nada aspira, nada espera, está sem esperança. Quente era aquele que avançava, era aquele que agia, era aquele que estava vivo. Mas Laodiceia era morna, Laodiceia era morta, e Jesus não está em uma igreja morna, ele não está em uma igreja morta. Pablo Richard, ele escreve o seguinte: o frio simboliza a indiferença do mundo pagão e rico frente aos cristãos. O quente simboliza a indignação apocalíptica dos cristãos pobres frente às estruturas opressoras do Império Romano. O fato, meus queridos, é que a igreja do Senhor precisa ser uma igreja viva. Em uma igreja morta, Jesus não está presente, porque Ele é vida. E aí, às vezes, nós estamos mornos e perguntamos: onde está Deus? Mas onde está Deus que não acaba com esta pandemia? Onde está Deus que não acaba com esse isolamento social? Onde está Deus? Deus, onde estás? Quando na realidade, quando essa pergunta é feita, nós é que estamos distantes de Deus, que é onipresente. Nós é que estamos distantes de Cristo, que disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, inclusive em 2020, durante a pandemia, em meio ao isolamento. O Senhor Jesus Cristo está conosco, porque Ele assim prometeu, e a sua palavra é fiel. Aliás, Ele é o Amém, Ele é a testemunha fiel e verdadeira, como se apresentou a Laodiceia. Laodiceia era uma igreja morna. Jesus conhecia as obras daquela igreja. Ela tinha uma visão distorcida de si mesma. No verso 17, nós vemos que ela se julgava rica. Veja o que diz o verso 17. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É interessante porque a cidade de Laodiceia era próspera, era rica, e talvez a igreja tenha assimilado aqueles conceitos e incorporado a sua identidade. Talvez até economicamente fosse uma igreja financeiramente abastada, uma igreja com recursos, mas espiritualmente uma igreja pobre e miserável. É preciso tomar cuidado, porque os critérios que importam são os critérios de Jesus Cristo e não os critérios humanos. Aliás, em Romanos capítulo 12, versículo 3, Romanos 12, 3, as Escrituras nos advertem: porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Veja, irmãos e irmãs, que a advertência aos romanos, feita por Paulo em Romanos 12, 3, é: não pense de si mesmo além do que convém. Isso aqui é o oposto da baixa autoestima. Quem tem uma baixa autoestima? Eu sou um coitadinho, eu sou miserável. É o complexo daquela hiena de um desenho antigo. Ó dia, ó céus, ó azar. Eu sabia que alguma coisa ruim ia acontecer. Mas o outro lado dessa situação de para baixo é uma autoestima inflada, inchada. E aí a Bíblia diz: não pense de si mesmo além do que convém. Parece que Laodiceia, a igreja, pensava de si mesma além do que convinha. Um exemplo de uma atitude assim é o ditado popular: não há nada que o dinheiro não possa comprar. Essa é a mentalidade
dos nossos contemporâneos, mas não pode ser a mentalidade de cristãos e cristãs. José Bortolini ensina que Laodiceia foi fundada em 250 a.C., foi destruída por um terremoto em 61 depois de Cristo. Mas Laodiceia, veja só, a cidade foi destruída por um terremoto, e então o Senado de Roma ofereceu uma ajuda para a reconstrução da cidade. E aí Laodiceia disse: quero não, preciso não, eu tenho recursos para me reconstruir. A questão aí não é ter recursos, a questão aí é ter um conceito tão elevado de si mesmo, uma atitude tão orgulhosa, tão arrogante, tão soberba. E a soberba precede a ruína, precede a queda, que ela rejeita e recusa a ajuda do Senado de forma arrogante. Agora, a igreja daquela cidade era advertida que não podia prescindir da ajuda do imperador do universo. Eles recusaram a ajuda do Senado romano, mas não podiam recusar o Senhor do universo, porque na realidade, diz a Bíblia, que eles eram miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus. Que contraste com a grande autoestima, autoimagem de riqueza. O ser humano diante de Deus é absolutamente incapaz, ele é pobre diante de Cristo. E aí em Hebreus 1:3, o texto nos fala do nosso Salvador e diz, falando de Cristo: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quando fala que aquela igreja era cega, é bom lembrarmos que aquela cidade, Laodiceia, era famosa por ser um centro médico oftalmológico. Lá havia um polo médico. Obviamente, não eram os mesmos recursos que temos hoje em Recife, que é um grande polo médico. Mas Laodiceia era famosa porque tinha um colírio milagroso, que curava as enfermidades da visão. Mas o fato é que eles eram cegos porque não enxergavam a realidade da sua miserabilidade e dependência de Deus. Fala-se que eles eram nus, referia-se à necessidade que eles precisavam despir-se do orgulho, despir-se da soberba, despir-se da autossuficiência. Laodiceia era uma igreja que deixou o Senhor Jesus de fora, por ter uma visão distorcida de si mesma. Era aquela igreja tão ensimesmada, tão cheia de si, tão orgulhosa de sua história, tão orgulhosa de sua riqueza, tão orgulhosa de suas instalações, dos seus departamentos, de sua sociedade interna, do seu conselho, de sua junta diaconal. Eles eram tão orgulhosos que lá não havia lugar para Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos para comemorar os 28 anos de nossa igreja. E Deus nos tem abençoado de tantas formas e de várias maneiras. Nós damos graças a Deus por isso. Nós temos uma grande estrutura que no momento nem pode ser usada por causa do isolamento social. Deus tem nos dado a provisão a cada dia, mas nós precisamos reconhecer, mesmo que com tudo que Deus nos tem dado, bendito seja o nome do Senhor, nós somos pobres, nós dependemos do Senhor. E se não fosse o Senhor que estivera ao nosso lado nestes 28 anos, ora diga memorial. Reconheçamos o que Deus nos tem dado, mas nos humilhemos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele nos exalte. O verso 19 traz um apelo. O verso 19 de Apocalipse 3, viu? Estamos estudando a igreja de Laodiceia. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. A igreja estava distante, mas Jesus reafirmava o seu amor, Jesus reafirmava o seu cuidado, uma declaração belíssima que tem paralelo no Antigo Testamento, lá em Provérbios, capítulo 3, verso 11. Em Apocalipse 3,17, nós lemos: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Em Provérbios 3,11, nós lemos: veja quanto amor e carinho. Filho meu,
não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Quem é pai, quem é mãe sabe que repreender um filho, que disciplinar um filho, que usar a vara com um filho, colocá-lo de castigo, que privá-lo de algo que ele gosta, é algo que nos faz sofrer. E nós sofremos quando disciplinamos os nossos filhos, mas o fazemos por amor. Deus, quando nos disciplina, Ele o faz porque Ele nos ama. E nós não devemos nos enfadar de sua repreensão. A disciplina e repreensão vem para possibilitar acertos futuros. A disciplina e a repreensão são ensinadas pela Bíblia e precisam ser redescobertas por esta permissiva sociedade em que vivemos. Apesar do castigo, apesar da ausência de Cristo, ainda havia uma esperança, e então é feita uma promessa no verso 21. Verso 21, a Bíblia diz: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Irmãos e irmãs, é fascinante a recompensa do fiel, assentar-se junto a Jesus Cristo no seu trono, estar eternamente com o Senhor. Vejam que a igreja que ouviu no verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Lembrem que no texto que nós vamos estudar hoje à noite, ele vai falar que Jesus estava à mesa com pecadores. Laodiceia era composta por pecadores. E então o Senhor, que estava fora da igreja, disse que estava à porta batendo. Se alguém ouvisse a sua voz e abrisse a porta, ele entraria em sua casa e cearia com ele. O mesmo Deus, o mesmo Cristo, que ceou com Levi, Marcos 2, texto que vamos refletir hoje à noite, ele diz a Laodiceia que se ela abrir as suas portas, ele vai entrar e cear com ela. Meus irmãos e irmãs, é assegurada a vitória se a igreja estiver com Cristo. É interessante porque esse versículo, estou à porta e bato, ele tem sido indevidamente usado em abordagens ditas evangelísticas. Mas quando Jesus diz que está à porta e bate, ele não está à porta de nenhum pecador, não. Ele está à porta de sua igreja. Ele está à porta da vida dos crentes, que mesmo pertencendo a Cristo, sendo resgatados por Ele, muitas vezes o excluem de suas vidas, de seus momentos. E aí o mestre diz: estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Isso é maravilhoso. E aqui a pergunta de aplicação que se faz é: onde está Jesus na Igreja Presbiteriana Memorial? Onde está Jesus aí em sua casa? Onde está Jesus em sua vida, em sua profissão, em sua escola, em sua universidade, em sua faculdade? Seja lá onde você estiver, onde está Jesus? Qual é o lugar dele na sua vida? Ele nos chamou para a salvação, ele nos chamou para ministérios. O fato, irmãos, é que precisamos exaltar mais a Deus. O fato é que precisamos mais edificarmos uns aos outros. Nós precisamos evangelizar mais os perdidos. Nós precisamos ajudar pessoas a enxergar as realidades espirituais. Nós precisamos ajudar as nossas famílias. Nós precisamos oferecer a destra de fraternidade uns aos outros. Nós precisamos ser mais apoio. E o Deus que nos manteve fiel e nos manterá até a gloriosa volta de Cristo. Lembremos, irmãs e irmãos da igreja em Laodiceia, não basta abandonar o mal, é preciso fazer o bem. Não basta deixar de fazer o que não presta, é preciso fazer alguma coisa que preste. Hoje nós estamos fechando um ciclo de estudos em 7 igrejas. Éfeso, uma igreja que perdeu a resistência e abandonou o primeiro amor.
Esmirna, uma igreja indigente, mas que não tinha nada de negativo, era sofredora, mas vitoriosa. Pérgamo, uma igreja que resistia contra o sistema, resistia contra os falsos ensinos. Tiatira, uma igreja que tolerava a imoralidade, a profecia estava ausente naquela igreja. Sardes, uma igreja que estava morta por ter sido engolida pelos sistemas. Filadélfia, uma igreja fraterna, que não tinha nada de negativo e que tinha as portas abertas. Isso é maravilhoso. E hoje Laodiceia, uma igreja que havia perdido a resistência, que estava indiferente ao amor. As 7 cartas, as 7 igrejas desafiam a igreja presbiteriana memorial neste tempo em que celebramos os nossos 28 anos. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o que diria o Senhor Jesus se mandasse uma carta diretamente à nossa igreja? O que diria o Senhor Jesus se falasse diretamente às nossas famílias, se falasse a cada um de nós, a cada um dos que acompanham essa transmissão? Meus queridos irmãos e irmãs, nas igrejas do Apocalipse, ele diz que conhecia as igrejas, ele nos conhece. Ele fez promessas e as promessas do Senhor são fiéis. Ele fez um apelo, ele fez vários apelos e ele continua convocando ao arrependimento. E ele pronunciou juízo, e o juízo de Deus não tarda, ele vem no tempo próprio. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda a graça para sermos a igreja do Senhor, no tempo que o Senhor nos tem colocado, em dias de isolamento, em dias de pandemia, em dias de crise econômica gravíssima, de crise política terrível. Mas foi para estes dias que o Senhor nos chamou para testemunharmos. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a ser a igreja que Ele quer neste tempo. Vamos orar? Senhor, graças te damos por Tua santa palavra, que nos instrui e orienta. Abençoa-nos ao longo deste dia, que as verdades eternas nos fortaleçam e nos edifiquem. Perdoa os nossos pecados e reúne-nos logo mais às 18 horas para cultuarmos o Teu nome. Em nome e para a glória de Cristo. Amém. Deus te abençoe. Até às 18, quando estaremos juntos em mais uma transmissão.